Módulo 8. A fronteira brasileira e seus problemas. Zonas fronteiriças brasileiras. O Brasil é um país que possui mais de 15.000 quilômetros de fronteiras terrestres. Ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, 9, e o domínio ultramarino da Guiana Francesa. Ao sul, o Brasil faz fronteira com o Uruguai. A sudoeste faz fronteira com a Argentina e o Paraguai. A oeste, com a Bolívia e o Peru. A noroeste, com a Colômbia e a Venezuela. E a norte, com a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. O Brasil só não faz fronteira com dois países da América do Sul, o Equador e o Chile. Essa vasta região fronteiriça requer uma grande fiscalização da Polícia Federal. É uma área marcada por uma série de conflitos, como a entrada ilegal de imigrantes, o tráfico de droga, de armas e de mercadorias, disputas por terra, extração ilegal de madeira, entre muitos outros. Também, com o objetivo de controlar melhor o fluxo de mercadorias nas regiões de fronteira, existem as EADs, ou Estações Aduaneiras do Interior, também chamadas de portos secos. Os portos secos são depósitos alfandegários localizados em regiões secundárias, com o objetivo de agilizar o escoamento de mercadorias, sendo geralmente ligados por obras de infraestrutura a portos ou aeroportos. Regiões de conflito. Alguns pontos específicos da fronteira brasileira merecem uma atenção especial, por terem alguns conflitos específicos. Fronteira com a Guiana Francesa. Garimpeiros brasileiros têm invadido a região para exploração de minérios. Assim, os brasileiros entram em conflito com os trabalhadores do Departamento Ultramarino francês. Fronteira dos estados do Acre e Amazonas com a Bolívia e com o Peru. O principal problema dessa região é a entrada ilegal de imigrantes, sendo que os principais grupos que entram são haitianos, dominicanos e imigrantes de países africanos. As cidades de Brasileia e Epitaciolândia, no Acre, são os principais destinos dos imigrantes. Além disso, ocorrem também conflitos de terra na região da tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia. Processo de nacionalização do gás boliviano. Esse não é exatamente um conflito fronteiriço, mas sim um atrito energético, porque a Petrobras, estatal brasileira, era a principal responsável pela exploração do gás boliviano. Esse atrito se caracterizou por um aumento de 32% nos impostos sobre a exploração de gás, que foram de 50% para 82%. Os Brasiguaios. Os Brasiguaios são brasileiros e seus descendentes que estabeleceram nas terras ao leste da fronteira com o Paraguai, sendo principalmente agricultores. Sua ocupação dessa área despertou sentimentos xenófobos e nacionalistas por parte dos paraguaios. É por esse motivo que a situação se caracteriza como um conflito agrário internacional, porque por um lado, os paraguaios não querem a presença brasileira e chegam a ser violentos. Entretanto, por outro, os brasileiros estão fora do alcance da proteção do Estado brasileiro. A tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina é uma região marcada por vários fatores, como o comércio legal, o turismo e a integração energética, representada pela Binacional de Itaipu, entre o Brasil e o Paraguai. Também nessa região há uma numerosa população árabe, que os Estados Unidos alega ter relação com grupos terroristas internacionais. Cidades gêmeas. Cidades gêmeas são grupamentos populacionais cortados pela linha fronteiriça, apresentando grande potencial de integração econômica e cultural entre os países que fazem fronteira. No Brasil, o principal exemplo de cidade gêmea é Foz do Iguaçu, que forma uma tríplice com Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguaçu, na Argentina. Essa região, a Platina, é a que mais possui cidades gêmeas, por conta da sua maior concentração populacional em relação ao resto das fronteiras brasileiras. Eixos de integração. No ano de 2000 foi lançada a Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana, cujo objetivo era promover o desenvolvimento da rede de transportes, energia e comunicação entre os países da América do Sul. As obras dessa iniciativa contam com a importante participação de empresas privadas brasileiras, do ramo da construção civil e da engenharia, além do apoio do Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
O IRSA, como também é chamado, prevê o estabelecimento de 10 eixos de integração no continente, sendo que o eixo andino e o eixo Mercosul-Chile são os dois já estabelecidos e em atividade. A Amazônia Azul. A Amazônia Azul corresponde à zona economicamente exclusiva do Brasil, que é a faixa de espaço marítimo, além das suas águas territoriais, na qual um país tem direito de utilização de recursos e responsabilidade pela sua gestão ambiental. Os interesses econômicos brasileiros na região estão atrelados principalmente à extração de petróleo e gás natural, à coleta de algas marinhas calcárias, o turismo e a pesca e a exploração dos nódulos polimetálicos, que são formações rochosas leves e ricas em uma série de minérios.